Você quer viver exclusivamente para a glória do Senhor. O que de graça recebeste, de graça dai. Como Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, te dou. Nada do que Deus faz na nossa vida deve parar em nós, não. Deus não te deu um emprego, Deus não te deu uma casa, Deus não te deu um carro, Deus não te deu uma família, Deus não te deu recursos para parar em você. Isso é uma coisa insana. Não. Mas Deus te deu para que agora você possa alcançar famílias, alcançar pessoas, socorrer necessitado. Olha, do egoísmo ao altruísmo, qual tem sido o seu estilo de vida? Você quer viver para a glória do Senhor? Deus vai falar muito ao teu coração por intermédio desse sermão e a tua vida vai frutificar. A Bíblia nos diz assim, 2 Timóteo 3, versos 1, 2 e 4. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, amigos dos prazeres, muito mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Tempos difíceis. Um tempo em que os homens, na verdade, eles estão se transformando em pessoas vivendo em função deles mesmos. Eu dizia, no mesmo texto, no sermão que preguei pela manhã, que alguns estão pensando que hoje é fácil andar com Cristo Jesus. Por quê? Não há nada que você possa fazer para a salvação. Você ora a hora que quer, do jeito que quer, lê a Bíblia do jeito que quer, faz do jeito que quer, e a vida está tomando o seu curso, só que entramos numa vida de marasmo, de comodismo. E na verdade essa vida se transforma numa vida extremamente egoísta. Por quê? O propósito principal a qual fomos formados por Deus no novo nascimento não mais está frutificando e gerando a vida que Deus tem para nós. Mas por que isso está sucedendo? Esse negócio da tão sonhada salvação é maravilhoso, irmãos. Você pede salvação? Não. O problema é no efeito colateral que isso gera na vida de alguns que genuinamente estão vindo a Cristo e não conseguem se permitir mudar o direcionamento, ter uma vida frutífera e fazer aquilo que agrada ao Pai. Na verdade, o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje, a igreja entrou sim naquele processo mecanicista de eu já tenho a salvação, agora eu vou levando a vida do jeito que der, e Deus não nos chamou para isso, porque a vida cristã é uma vida de abnegação, de renúncia, oposto ao egocentrismo, oposto ao nosso querer, oposto à nossa própria vontade. É rota de colisão. Se eu parar para pensar e realizar os feitos às vezes que meu coração deseja, se eu não aprender a renunciar, se eu não aprender o que é uma vida que tem que frutificar, irmãos, eu não vou evangelizar ninguém. Aliás, eu já vou achar que por ser pastor de púlpito já está muito bom, porque vem um monte de gente a Cristo, eu vou me intitular o cara evangelizador quando alguém vem a Cristo aqui. Ah, que fui eu que ganhei. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Fui chamado sim,
para gerar fruto, e o texto fala, mas para frutificar é preciso morrer. Qualquer que não tomar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A Bíblia vem falando a todos nós, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu, 2 Coríntios 5,15. Ou seja, nós não podemos mais vivermos por nós mesmos. Gálatas 5,24, aos quais são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não há mais espaço para aquele homem que outrora estava vivo, aquele homem morreu. Agora há o soerguimento de um novo homem que foi chamado para frutificar. É como um casamento e a gente aceita. Eu acho muito interessante essa questão do casamento, a noiva e o noivo, Cristo e a igreja. E no dia do casamento, a gente pergunta assim: você promete amar o outro, respeitar o outro, viver para o outro, fazer tudo para o outro? E não é que tem gente que fala assim, concorda, diz sim, mas não tem nada para você, tudo para o outro. O que a pessoa responde? Sim, faz um pacto. Vamos agora para o outro lado. Você também concorda em amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, na alegria, na tristeza, viver em função dele, nos momentos difíceis carregá-lo, levar para o hospital e tal, enfim. E se faltar isso e aquilo, vocês vão estar juntos? O que o outro responde? Mas não tem nada para você, estou falando que você vai se doar completamente para o outro. Sim. Por que é que a igreja vai casar com o noivo que é Cristo Jesus? Ele é o cabeça. Ele anda adornando a noiva, preparando a noiva para um grande encontro. Porque no pacto, nessa aliança, a igreja, ela vai renunciar tudo para viver para Cristo Jesus. E esse é o grande sentimento que deve permear os nossos corações. Quando observamos sim que a nossa vida é um casamento com o Senhor, nós não podemos viver uma vida desregrada, uma vida dissoluta, como viveu o filho pródigo. Pai, dai-me, eu quero receber o que é meu por herança, e nem era a hora de receber. Ele vai viver uma vida dissoluta, sabe por quê? Egoísmo. Queria aproveitar a vida, mas nessa fase do egoísmo há uma fase de euforia, e ele gastou e viveu e aproveitou até o momento que ele deseja comer o que os porcos comiam, porque para todo egoísta o final dele é desejar coisas indesejáveis. E aí ele lembra do pai e ele fala: lá na casa do meu pai, se eu pudesse estar com meu pai. Mas nós temos também exemplos bíblicos de pessoas extremamente altruístas, que largaram o egoísmo. Aquela mulher do vaso de alabastro, irmãos, aquilo era salário de um ano. Você já pensou juntar o salário do ano inteiro? Real por real. Aí você compra aquele perfume e de repente você vai ter a oportunidade, o privilégio de colocar isso no corpo de Cristo Jesus, sendo preparado logo para o momento seguinte que viria a cruz. Aquela mulher quebrou o vaso, ela entregou tudo. A oferta daquela viúva pobre no templo. Eles estão observando e falando: aquela mulher deu tudo. Eu fiquei pensando assim: o que essa mulher ia comer no dia seguinte? Como é que ela ia pagar a fatura da internet no dia seguinte? Como é que ela ia pagar
o plano de saúde? Como é que ela ia botar gasolina no carro dela? Como é que essa mulher ia sobreviver a partir daí? O que essa mulher ia fazer? Ela deu tudo que tinha. E a gente vê vários outros exemplos bíblicos. Um bom samaritano, está ele passando, observa alguém vivendo um drama, ele muda a agenda dele, ele pega os valores que ele tinha, ele trata aquele homem, leva ali para um centro, para o CTI da época, era uma hospedaria, era o que tinha, irmãos. E nesse momento, ele deixa recurso, deixa dinheiro. Por que ele muda a agenda dele? Ele entende que ele tem que sair do egoísmo para o altruísmo. Por quê? É necessário nesse momento morrer a agenda dele, porque surge uma agenda espiritual. E essa agenda espiritual fala mais alto do que sua agenda física. O ego está lá fora. O que entra agora é uma agenda celestial. E nessa agenda celestial ele vai ter que cuidar, se doar, investir, se preocupar. Mas o que leva as pessoas a agirem assim, o que leva as pessoas a terem uma mudança de deixarem de ser amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, soberbos, mais amantes dos deleites do que de Deus? O que leva a isso é uma coisa chamada morte, a morte do nosso ego. Como Zaqueu, quando encontra Jesus, Zaqueu fala assim: Senhor, eu vou pegar metade de tudo que eu tenho, eu vou repartir. E se alguém eu tenho tirado, eu vou dar 4 vezes mais. Outrora era um homem ganancioso, outrora era um homem que servia a Mamom, mas depois que ele morre, Mamom morre com ele. E agora ele está vivendo uma vida altruísta, pensando nos outros, pensando nos pobres, pensando em restituir, pensando em honrar pessoas. Sabe por quê? A vida de uma pessoa que não morre é uma vida de esterilidade. Por quê? Quem ama a sua própria vida vai perder e não vai frutificar. Alguns falam: pastor, eu não entendo por que nessa área da minha vida, aqui vai tudo bem, mas nessa área da minha vida é um desastre. Teve uma pessoa que Deus abriu uma porta maravilhosa para essa pessoa, e agora no início de fevereiro, ele fez uma oferta, não foi disso, muito generosa para a igreja. Irmãos, mas muito generosa. E não está mais na igreja. Mas ele falou assim: pastor, sabe por que eu fiz isso? Tinham áreas na minha vida que precisavam frutificar. E eu falei: Deus, tu és o meu tudo. Eu não sabia, pastor, até o senhor pregar sobre ofertas e sobre primícias. E eu fiz um trato com Deus. Esse janeiro todinho da minha vida, tudo que entrasse eu iria ofertar a Deus. Eu não ia ficar com nada, que era o primeiro fruto do ano. E o que eu fiz agora foi uma entrega dessa oferta ao Senhor. Eu falei assim: mas você está congregando em outra igreja? Não, já estou firme aqui, estou bem aqui na igreja e tal. Você não é mais daqui. Por que é que você fez isso aqui? Ele virou e falou assim: porque eu fiz um trato com Deus aí. E eu não esqueci. E eu precisava honrar isso. Eu quero largar todo e qualquer tipo de apego, de egoísmo, porque eu preciso ver minha vida frutificar. A semente só floresce quando há sepultamento. Viver sempre inclinado, colocando como centro de tudo a tua vida, como se tudo gravitasse em torno de você, é o contrário da proposta da palavra de Deus. Ei, o mundo não gira em torno do seu umbigo.
Como é que a gente vai mudar esse quadro? O amor excessivo, eu me amo. E tem gente que já acorda falando assim, né? Tem gente que já acorda, olha para o espelho e fala, vou adorar a Deus. E olha para o espelho e começa a cantar, grandioso és tu. Grandioso és tu. Se olhando no espelho. Tem gente que está vivendo uma vida, mas tão infrutífera, porque está presa a tantas questões onde o ego está aflorado e não consegue morrer, e a necessidade que tem de viver uma vida para florescer, porque o egoísmo é falta de amor, é falta de consideração pelas causas dos outros. Por isso que o texto está escrito, aquele que morre frutifica, e ele vai abençoar a muitos outros. Em toda a palavra de Deus, a gente vai observar que é um desafio para nós. Se Caim levasse isso em conta. Se nós parássemos para prestar atenção, que está em Mateus 25, 42 em diante. Eu tive fome, não deste-me de comer. Tive sede, não me deste de beber. Fui forasteiro, não me recolheste. Estive nu e não me vestiste. Enfermo e preso, não me visitou. Você não fez nada. Então lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, como estrangeiro nu, enfermo, preso, e não te servimos? E o Senhor respondeu, em verdade vos digo, que todas as vezes que você observar esses pequeninos, esses que estão padecendo, foi a mim que deixaste de fazer. 1 Coríntios 10, 24 diz assim, ninguém busque proveito próprio, cada um busque o que é do outro. É para abençoar os outros. 2 Coríntios 5, 14, 15, o amor de Cristo nos constrange, Ele morreu por todos, para que nós possamos viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressurgiu. Gálatas 6:2, levem as cargas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Talvez o egoísmo esteja dentro dos nossos corações ao ponto da gente nunca mudar a nossa agenda em função de uma agenda celestial que passa a ser prioridade, irmãos. O que é mais importante nesse momento? Eu não vou abrir mão disso aqui, não. Eu não quero agora dedicar esse tempo, não vou não. Agora eu tenho que carregar esse fardo aqui. Não, eu pago alguém vai lá e faz. Eu não quero nem me aborrecer. Se puder eu faço, se der tempo eu vou lá e tento ajudar na medida do possível. Esse negócio de na medida do possível, irmãos, sempre é possível. Basta querer. Mas a gente se coloca à parte. O egoísmo vai nos levar a uma pobreza enorme. Por quê? Provérbios 11, 24. Aquele que retém do que é justo vai empobrecer. Provérbios 15, 27a. Ao que se dá cobiça, perturba a sua própria casa. Provérbios 28, 27. Dele esconde os olhos, porque vai trazer maldição à tua vida o que retém. Eclesiastes 5:13, há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas e os seus donos guardando tudo como para ele próprio. E a palavra de Deus nos fala, cautelai-vos, aguardai-vos da avareza e da vida de um homem, porque a vida desse homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Irmãos, nada trouxemos desse mundo, e uma coisa é certa, nada poderemos levar dele. Aliás, naquele grande dia, nem a roupa você escolhe. Nem a roupa. Ontem eu fui no sepultamento, bem aqui pertinho, no Jardim da Saudade aqui de Paciência, ali. E para chegar lá, haja paciência, irmãos.
E naquele momento a família reunida, e a gente se depara sempre com esse choque à realidade da vida, né? Nada trouxemos, nada levaremos. Me chamou a atenção que falaram assim: o pastor fulano de tal não está presente, ele está viajando, mas é interessante que até na hora dele partir ele já separou tudo, ele já preparou a ordem de culto do sepultamento dele. Eu falei assim, avançado, o negócio está... Eu não sei se o pessoal pensa em fazer inventário, deixar bens, eu não é. Agora, ordem de culto do seu próprio sepultamento, para mim foi novidade, irmãos. Eu tenho que confessar isso. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, rapaz, o negócio aqui está avançado, o negócio aqui está para frente, não é? Eu falei assim, que certeza que tem, mas uma coisa a gente precisa ter convicção, é de que um dia deixaremos essa vida e que nada levaremos. Absolutamente nada. Tudo vai ficar, tudo vai passar. Agora, quando a gente está preso a essas questões da vida, a nossa vida fica infrutífera. Mas isso ocorre mesmo? Ocorre. Jeremias 5, 26 a 28. Entre o meu povo se acham os ímpios que estão à espreita, como se os passarinheiros que colocam armadilha para apanharem homens, como gaiolas cheias de pássaros, assim são suas casas cheias de engano, engrandecem-se, enriquecem, tornam-se gordos e nédios, e seus feitos malignos não têm limites, não julgam a causa do órfão para prosperarem, nem defendem os direitos dos necessitados. Irmão, se tem uma coisa certa, é que de onde vêm as contendas, as guerras, as dificuldades da nossa vida? Vem disso mesmo, sabe de quê? É dos prazeres, é da cobiça. Aonde tem contenda, tem cobiça. É impossível não ter contenda e não ter cobiça. Nem que seja brigando para estrelismo, está cobiçando o lugar do outro. Tem cobiça. Não morreu ainda para a vida que tinha. Tiago vem falando disso para cada um de nós. O rei Salomão nos dá um grande exemplo disso. Irmãos, o rei Salomão, às vezes eu viajo, irmãos, assim, Deus me dá a oportunidade de estar nos restaurantes, experimentar umas coisas assim, que quando eu entro assim em alguns lugares, eu falo assim, nem Salomão no auge da sua pompa entraria num lugar como esse. Irmãos, eu já experimentei umas coisas assim na vida. Uma vez, deixa eu falar uma coisa aqui, vou abrir uma confissão aqui para os irmãos. Uma vez eu fui participar de um jantar na Hungria, em Budapeste. Eu fui num castelo do século IV. Cheguei lá, irmãos, para sair do hotel e ir para esse lugar, eram várias Mercedes para cada convidado numa escolta. A cidade parou e a gente passando. Quando chegamos lá, vieram os monges receber, a gente tirou o casaco, a gente não viu o rosto dos monges, sentamos para jantar, um castelo do século IV com efeito a laser, tinha um órgão lá de bambu do século IX, sei lá o quê, cantos gregorianos, tocava o sino, vinham os monges marchando para servir a cada convidado, parava cada um de frente a um convidado, aí tocava uma música mais forte, servia entrada, depois prato principal, depois sobremesa. Conclusão, para concluir, que eu sei que os irmãos já estão ficando com fome. No término do jantar, você recebeu uma maleta com todas as bebidas miniaturas que foram servidas, um CD com todas as músicas tocadas e um livro com todo o histórico do castelo. Aí eu voltei para o hotel, pensando assim, nem Salomão. Irmãos, quando eu saio, eu entro num negócio desse, eu fico assim, ó, vaidade, vaidade, vaidade. E tem gente até para tirar o casaco quando o monge chega perto, né? Estufa o peito, ela fala assim, o braço é diferente assim para sair do casaco, sabe? Vaidade,
Vaidade, vaidade. Salomão falava uma coisa interessante, ele diz assim: nada eu neguei aos meus olhos, não privei meu coração de alegria alguma, meu coração se alegrou com toda a obra, e isso foi a porção do meu trabalho. Agora olhei para tudo quanto minhas mãos fizeram, para tudo quanto tinha sido feito, e vi que era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum tinha debaixo do sol. Sabe a tua casa, aquela linda que você construiu com aquela banheira de hidromassagem que só serve agora para pendurar roupa, com aquela ergométrica que você comprou para fazer ginástica, que agora pendura bolsa. Tudo isso vai passar. Não vai ficar nada, irmão. Não vai ficar absolutamente nada. Mas nada sobre nada. Consequência de não sermos doadores: não recebe porque não pede. Quando pede, pede mal. Por que pede mal? Pede para gastar nos vossos próprios deleites. Egoísmo. Egoísmo. Ah, Senhor, se aquela causa na justiça tu me der, eu vou te dar o dízimo, tá bom? Não faz mais que obrigação, meu irmão. Não faz mais que obrigação. Quero fazer barganha com Deus. Ah, Senhor, aquele negócio lá, se tu se manifestar, ó Deus, ó, ai Deus, se tu me der essa vitória. Às vezes ainda faz voto de tolo. Eclesiastes. Não faz voto de tolo não, meu irmão. Com Deus não tem barganha. Ou você morre e tudo é para a glória dele, ou você vai levar uma vida fantasiando que está ganhando, servindo e trabalhando para Deus. Tua vida não frutifica. Não há como prosperar os teus caminhos. Não há como a coisa ir para frente. Marcos 11, 25 e 26 vem dizendo assim: a falta de perdão, o que nós recebemos deveríamos dar, e a gente não partilha o perdão. Uma vida infrutífera está ligada à quebra de princípios. E é isso que o texto está dizendo: se a semente cai, não morre, não vai frutificar. Quem quiser ganhar a sua própria... eu estou cuidando da minha própria vida, eu não vou entregar aqui não, vai perder. E um negócio curioso, que ontem, voltando no carro com sepultamento com a minha família, essa senhora que foi chamada às mansões celestiais, ela viveu anos um drama com uma doença, e a situação dela estava muito crônica, muito crônica. E nós tivemos um conhecimento mais profundo quando chegamos lá. E aí a gente veio dentro do carro falando assim: pois é, tem gente que pega uma gripe, vai para o hospital e não volta. Tem gente que é igual Highlander, ganha 10 tiros, toma um AVC e não sei o quê. E a discussão era assim: fulana morreu, infartou, mas era atleta, fazia check-up toda hora, tinha problema nenhum, uma vida, sabe, quanto iogurte diet, quanta picanha deixou de comer, quanta coisa, e de repente aquela vida atlética, fazer maratona, 42 quilômetros, aí então, infartou, irmão. Mas não tinha histórico, não. Como é que se entende um negócio desse? Não entende. Não dá para entender. Você sabe por quê? Eu já ouvi várias vezes profetadas em relação à vida de algumas pessoas, que Deus ia levar, já infartou, já teve dengue hemorrágica, já passou por Covid de não sei o quê, já entubou de novo, teve problema, e está aí resistindo. Enquanto que o outro que está lá, não, a vida dele é santificada, Deus vai usar uma honra. Deus levou. O que vai determinar a nossa vida,
Uma vida frutífera não está exatamente nessas questões que cercam o nosso ser, mas é uma vida de pecado, é uma vida onde a gente quer ter prazer, uma vida onde a gente não quer amparar necessitado e proclamar as verdades divinas. Ela deve permear um coração de alguém que tem compromisso de uma vida de santidade com o Senhor. Nós temos que viver uma vida profundamente altruísta, pois Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. O que é isso? Uma vida altruísta. Uma vida altruísta está lá em Atos 10, 4. Olha que coisa maravilhosa, a oração de Cornélio. E as suas esmolas subiram à memória de Deus. Uma vida de alguém que pensava nos outros. O centurião, Lucas 7, de 3 em diante, por que foi atendido sua oração? Ele era alguém que vivia sempre pensando nos outros. Não seja um receptáculo das bênçãos divinas, mas se transforme num doador por excelência. Num doador. Eu costumo dizer que Deus nos dá todos os meses 2 tipos de semente. Uma é para você comer, e a outra é para você semear. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer ficar com as duas. Para semear a gente bota de reserva na estante, dizendo assim, vai que eu vou ter aqui. Eu vou ter aqui, está guardadinho aqui. Só tem um porém, semente para semear, ela não é tua, você não tem o direito de reter. Deus te confiou acreditando que você vai transbordar, que você vai semear. Tem gente aqui na igreja que leva uma vida tão simples e fica toda semana, todo momento procurando uma forma de semear, de agradar. Ainda diz assim, não foi a minha família lá me ensinou assim. Não, você está aprendendo a transbordar é com Deus, o vivo Todo-Poderoso. Como é bom conviver com gente generosa, que a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero agora, vou acelerar para concluir isso aqui. Agora, a vida do altruísta, ele consegue viver sempre sendo suprido de todas as suas necessidades, pois a Bíblia fala, deleita-te no Senhor, Ele concederá aquilo que deseja no teu coração, não negará bem algum àqueles que andam retidão. Buscar primeiro o reino de Deus e as suas justiças e todas as demais coisas. Olha a vida frutífera, irmãos. Olha a vida frutífera. O Senhor é que faz prosperar todos os nossos caminhos. A semente, quando você faz ela morrer, morre o teu ego, morre a tua vontade, morre o teu querer. E agora você vai levar uma vida onde o teu querer é o querer de Deus, a tua agenda é a agenda divina. Você vai perceber que vai se cumprir na tua vida vários textos da palavra de Deus. O Senhor se compadece dos humildes. E quando em secreto ali tu faz, quando você está ali doando, quando você está ali ajudando, o teu Pai em secreto te recompensará publicamente. Desafio para nós, Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Existem princípios espirituais que eu levo isso com muita seriedade. Quem convive aqui comigo no dia a dia sabe disso. A Meire está aqui me assistindo. Está aí, de segunda a sexta-feira aqui, ela sabe as necessidades que o povo chega aqui e o que acontece. E paro por aqui. É um privilégio para a gente servir
Aliás, o nosso Senhor não veio para ser servido, Ele veio para... Que coisa mais altruísta que essa? E o que eu falava pela manhã, às vezes o serviço são das coisas mais simples, de um carinho, de um cuidado, de uma coisa assim, lembrei-me de você. Não é nem só socorro ao necessitado, não, é muito mais do que isso. Você quer realmente ver sua vida frutificar? Você quer viver exclusivamente para a glória do Senhor? O que de graça recebeste, de graça dai. Como Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, te dou. Levanta e anda. Você lembra a última vez que você orou por alguém falando levanta e anda? Aliás, você já orou alguma vez assim? Nada do que Deus faz na nossa vida deve parar em nós, não. Deus não te deu um emprego, Deus não te deu uma casa, Deus não te deu um carro, Deus não te deu uma família, Deus não te deu recursos para parar em você. Isso é uma coisa insana. Não. Mas Deus te deu para que agora você possa alcançar famílias, alcançar pessoas, socorrer necessitado. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de alguém que chegou numa cidade para montar ali um modelo de evangelismo, e chegaram de fora algumas famílias e não conhecia ninguém. Aí de repente veio uma enchente na cidade, e aí a cidade entrou em convulsão. No dia seguinte, rodo, puxa, lama para todo lado. Aí ele soube que tinha uma família lá que ficou alguns dias lá morando num lugar lá muito ruim, que não tinha nem cama e nem colchão para dormir. Eu falei assim, quem é essa pessoa? Ele ouviu essa história dentro de uma mercearia. Ah, o fulano que mora na rua, você conhece? Não, mas todo mundo aqui conhece. Ele falou assim, eu sou novo aqui. Aí ele foi lá e bateu na casa daquele fulano. Falou, fulano, eu vim aqui porque eu soube que você está sem colchão, sem cama para dormir, devido à enchente, já tem alguns dias. E aí, ele falou assim, opa, sou eu mesmo. Ele falou assim, eu queria te convidar para tu ir lá em casa, porque agora você vai ganhar uma cama e um colchão. E aí, está tudo combinado, tá, irmãos? Não se preocupa, não. E aí, quando ele chegou na casa, quando ele conseguiu estar ali, ele falou assim, me ajuda a desmontar a cama. Ele falou assim, mas o senhor não dorme aqui com a sua família? Ele falou assim, eu durmo. Mas o senhor comprou um colchão novo, uma cama nova, é isso? Ele falou assim, não. Mas espera aí, o senhor está desmontando a sua cama, o seu colchão, para me dar? Ele falou assim, é isso mesmo. Ele falou assim, mas o senhor não pode fazer isso, porque a partir de agora o senhor vai dormir no chão. Aí ele virou e falou assim, há quantos dias você está dormindo no chão sem poder? E pegou a cama desmontada e foi levando igual formiguinho o colchão. Quando chegou naquela família, já estava lá a esposa, as crianças ali ao redor. E falou assim, você sabe o que esse camarada fez? Ele tirou a cama dele, o colchão dele. Aí de repente ele ligou, a esposa dele, daquele que doou, estava chegando em casa, já não tinha colchão nem cama. Falou, vem para aqui porque o mistério está aqui no lar. Começaram a cultuar, a adorar a Deus. Eu não preciso mais dizer o que Deus fez naquele bairro. Sabe o que é isso? Aonde está o teu colchão e a tua cama que você não abre mão por egoísmo, que você não divide com ninguém, que você está falando, eu consegui com muito esforço, com muito carinho, eu não quero abrir mão disso não, isso aqui é meu, ninguém toca, conquistei as duras penas. Grande Pedro fala, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. A gente não vai ganhar nada. Nada. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? Jesus respondeu, em verdade vos digo,
que os que me seguem, quando na sua regeneração vier o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou bem, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Morreu para a vida que tinha. Nós deixamos casas, nós deixamos bens, nós deixamos tudo para te seguir. E hoje, às vezes, para a gente deixar um emprego, a gente luta. Hoje, para a gente deixar um detalhezinho, a gente não quer mais. Hoje, para a gente abrir mão de algo pequeno, a gente não está conseguindo. Eu queria concluir esse sermão te chamando para refletir sobre o teu estilo de vida com Deus. Sabe por quê? A resposta do Senhor a Pedro nos permite entender o princípio que foi lido aqui no texto joanino. A semente, quando morre, ela frutifica. Aquele que está tentando salvar o que tem, vai perder a sua vida. A gente vê a recompensa, as dádivas, e não só meramente terrenas, mas dádivas espirituais que diz respeito a essa vida e a vida eterna. A gente vai ver que quanto mais a gente desapega, quebra o egoísmo, mais a gente morre para as coisas desse mundo, mais de Deus a gente recebe, mais a gente frutifica, mais a gente consegue experimentar da glória, do poder, das portas abertas. Quem retém perde, quem abre mão ganha sempre. Porque perdendo o que se ganha. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Você quer frutificar? Morra para a vida egoística. Caindo na terra a semente, deixa ela morrer, para que ela possa frutificar. Quem morre e serve a Deus, anda com Deus, é o que o texto diz. Se alguém me serve, me segue, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. Agora, quem morre, será sempre honrado por Deus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. Agora, se alguém me servir, o meu Pai, olha aí o texto, o meu Pai o honrará. Irmãos, a PIB Vila da Penha, há 2 anos atrás, tinha uma dívida de honra com a PIB de Irajá. Com 11 pastores que nos ajudaram aqui. E foi tão difícil, eu chegando na igreja, a igreja sem me conhecer, falar com o jurídico, falar com comissão de exame de prestação de contas, falar com diretoria e falar, nós precisamos honrar essas pessoas. Recém-chegado na igreja. Eu falei assim, olha, quando a gente honrar essa igreja e esses irmãos, nós vamos abrir uma chave espiritual. E a PIB Vila da Penha vai experimentar o que ela nunca experimentou. Mas pastor, nós estamos vindo de um passado recente que salários pastorais reduzidos para pagar, que dificuldade vivenciamos, a igreja no vermelho, mandando funcionários embora, vivemos momentos tão críticos que não conseguíamos pagar contas. Eu falei assim, ou a gente vive princípios espirituais, ou a gente vive o egoísmo do homem natural.
Vamos aplicar esses princípios espirituais, irmãos. Fizemos um grande culto aqui da honra. Quantos lembram disso? Quantos lembram? Amém. Naquele dia, a igreja virou uma chave espiritual. Naquele dia, a igreja desencadeou coisas tremendas no reino espiritual, porque aquilo foi feito como honra ao Senhor. E Ele recebeu e Ele se agradou. Eu não vou entrar em detalhes, deixa eu falar uma coisa para vocês. A importância do compartilhar, a importância do honrar, a importância dessa predisposição que temos em morrer para o nosso ego, abrir mão. Levou a igreja nesse primeiro ano, mesmo nas crises, a adquirir 2 carros 0 quilômetros, realizar 4 boas obras. Levou a igreja ano passado a fazer toda essa obra aqui, que quando terminou a obra, nós chegamos no final do ano com o mesmo recurso do início da obra. Tem levado a igreja a experimentar uma saúde. O André deve estar aí, o Rômulo, tem gente da diretoria que está aí. E estão vendo a saúde financeira da igreja. Para a glória do nome do Senhor. Fevereiro é o pior mês, sempre foi. Difícil. O pessoal vem de janeiro aí, cheio de material escolar, IPVA, IPTU, IP tudo. A gente pega a primeira semana, sei quem aí faz uma oferta, quase $10 mil. O outro faz um negócio agora das primícias que... Talvez esse mês de fevereiro, eu vou falar uma coisa como profeta, como ministro da palavra de Deus, vai ser o mês como a igreja nunca viu e vai experimentar. Sabe por quê? O egoísmo ficou lá embaixo. O altruísmo entrou. Morremos para aquela visão, sabe? Aquela visão que, eu estou preocupado, não dá, não. Pratique honra, porque o Deus fala, eu honro os que me honram. Se é um princípio espiritual, leve isso a sério na tua vida. Eu gosto de receber pessoas como princípio de honra, como recebendo ao Senhor. Eu tento dar o meu melhor, fazer o meu melhor. Eu estou recebendo alguém aqui para a glória do nome do Senhor, e essa honra praticada, ela vai reverter para cada um de nós. Chegamos agora no final do ano, a tesouraria falou assim: pastor, nós nunca fizemos uma previsão orçamentária para um ano com tanta facilidade igual está sendo esse ano. Eu falei assim, glórias a Deus. Nós já estamos sonhando com outras coisas e orando. E até o final do ano, teremos grandes novidades na igreja para a glória do nome do Senhor. Agora sabe o que é isso? Sai do egoísmo, vem para o altruísmo. Abre mão, abre mão, abre mão. Abre mão. Não faz barganha com Deus, não. É de coração. Faz o que precisa ser feito. Ajude quem precisa ser ajudado. Abra mão da tua agenda para seguir uma agenda celestial. Morra para o teu ego e você vai ver a tua vida frutificar. Algumas pessoas estão falando assim, mas tem pouco tempo, né? Como é que pode ter tanta coisa assim?
Aplique princípios espirituais e você vai ver aonde você coloca as mãos, Deus faz prosperar todos os teus caminhos. Aqui não é Anderson, aqui é a mão do Senhor dos Exércitos. Eu dizia lá atrás, essa obra, alguns falam, pastor, não tem nem como pagar, nós vamos iniciar a obra, não sabemos. Irmãos, o que entrou de oferta aqui para pagar a obra, supriu nem 30% da obra. E eu dizia assim, para onde Deus aponta, Ele paga a conta está paga, a igreja vai prosperar, nós vamos crescer, nós vamos frutificar. Por que eu estou citando isso? Porque um dos grandes termômetros das bênçãos do Senhor numa igreja é um termômetro financeiro. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele, ele é dono de toda a prata, todo o ouro. Eu quero te desafiar agora, curva a tua cabeça, fale com Deus, Deus, como é que está a minha vida contigo, Pai? Como é que está? A tua vida tem sido uma vida altruísta ou uma vida egoísta? A predisposição em partilhar, você está disposto a morrer? Você está disposto a falar assim, Deus, tudo que tenho, tudo que sou, eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu não quero perder mais oportunidades, Deus, dando desculpas, mentiras, e não te servir. Eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a tua, Pai. Eu não quero mais, Deus, viver a vida de um homem que está brincando de morto e vivo. Você quer ser honrado por Deus? Honre ao Senhor em todos os seus caminhos. Honre ao Senhor. Não entregue a Deus qualquer coisa, entregue sempre o teu melhor. Porque isso traduz-se em honra ao Senhor. Não dê qualquer tempo para Deus, dê o melhor do teu tempo. Não dê qualquer parte da área da tua vida ao Senhor, entregue tudo. Entregue tudo. Senão você vai viver uma vida trabalhando muito, mas colhendo pouco. Eu quero te desafiar nessa noite e falar, Senhor, mortifica a minha carne, mortifica o meu ego. O pastor falou negócio de primícias, o que são isso? Eu não sei, me ensina, Deus. O pastor falou umas coisas aqui de ajuda que eu não faço há tanto tempo, eu estou vivendo a minha vida, mas eu não estou vivendo a tua vida em mim, Pai. Eu até ajudo, mas eu tenho vergonha diante de tudo que eu recebo do Senhor e diante de tudo que eu tenho feito para a glória do Senhor. A gangorra está desequilibradíssima, Pai. Tudo que eu tenho recebido e tudo que eu tenho feito é vergonhoso, mas nessa noite, Pai, eu quero equilibrar essa balança, Senhor. Eu sei que ninguém supera o Senhor no dar, mas eu quero me doar, eu quero fazer, eu quero largar meu egoísmo e viver, Deus, o que eu nunca vivi na minha vida. Sabe qual é o grande lance, irmãos? É que muitos querem viver com Deus o que nunca viveram, mas poucos querem para dar a Deus o que nunca deram, o que nunca entregaram. E quando eu falo isso, eu não falo de dinheiro, não. Entregue a Deus o que você nunca entregou. Acione princípios, chaves espirituais na tua vida. E o meu desejo é que você saia daqui para frutificar. Deixa morrer o teu ego. Deixa morrer a tua vaidade. Deixa morrer o teu orgulho.
Trabalhe para Deus, deixe de esquentar banco. Meu irmão, peça assim agora para o Senhor: Senhor, me ajuda. Eu não posso estar aqui sem me envolver com nada. Eu não posso estar vendo o que o Senhor está fazendo e apenas recebendo. Entra domingo, sai domingo, eu entro, recebo e vou embora. Amanhã eu não prego o evangelho para ninguém, eu saio daqui, não proclamo as verdades de Cristo Jesus. Eu estou vivendo a minha vida e não a tua, Senhor. Mas hoje eu quero morrer para essa vida e quero frutificar. Eu queria perguntar para você que ainda não entregou sua vida nas mãos de Cristo Jesus: você quer fazer isso nesse momento, dizendo: pastor, eu quero? Onde você está? Faz um sinal assim para mim. Na galeria tem alguém dizendo: pastor, estou tomando essa decisão, quero só orar com você. Alguém na galeria dizendo: sou eu, pastor. À minha direita aqui alguém dizendo: pastor, estou tomando essa decisão. Alguém no chat dizendo: eu quero. Alguém aqui à minha esquerda dizendo: eu quero. Eu quero. Glória a Deus. Eis que vem salvação à sua vida hoje. É o famoso: entrega o teu caminho, confia, e o mais Ele vai fazer. Louvado seja Deus pela sua vida. Há mais alguém dizendo: eu quero. Onde você está? Basta um sinal, dizendo: eu preciso. Há mais alguém? Estou vendo a senhora aqui à minha esquerda. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que vem salvação à senhora no dia de hoje. Há mais alguém dizendo: eu quero. Irmãos, a igreja em oração. Fique em oração. Fique em oração. Há mais alguém dizendo: eu quero a Cristo, eu preciso de Cristo. Há mais alguém? Estou vendo aqui na internet o Nelson sempre conosco, a Luciana Bastos dizendo: eu quero. Eis que uma obra maravilhosa de Deus entra na vida de vocês agora, vocês que estão no chat aqui conosco. Há mais alguém? Eu quero encerrar esse momento. O Senhor também aqui, glória a Deus por isso. Eis que vem salvação à sua vida também. Há mais alguém dizendo: eu quero. Irmãos, a igreja em oração, em oração. Há mais alguém dizendo: eu quero, pastor, estou tomando essa decisão. Deus quer virar chaves espirituais na tua vida, e tudo começa com uma entrega. Entrega quem você é, confia nele. Faz isso para a glória do nome dele. Há mais alguém dizendo: eu quero. Aonde você está? A igreja vai estar de pé, vamos adorar o Senhor.